Então, vamos lá, pessoal. Continuando aí, abram a apostila de História. História, página 27. Nós iremos falar sobre rádio, cinema e televisão. Apostila de História, página 27. Nós iremos fazer até a última página. Então, tá lá. Rádio, cinema e televisão. Conforme estudamos, atualmente existem as telecomunicações digitais, que são acessadas por meio de computadores, celulares e outros dispositivos conectados à internet, permitindo a interação entre pessoas de vários locais do mundo. Você imagina como funcionavam as outras tecnologias de telecomunicação? Por exemplo, o rádio e a televisão, quando a internet ainda não existia? Rádio, vamos ver o rádio. Com o desenvolvimento da energia elétrica, tornou-se possível instalar torres que emitiam ondas de rádio, responsáveis por transmitir o som para aparelhos chamados receptores de rádio ou radiolas. Esses aparelhos, que normalmente tinham apenas dois botões para regular o volume, mudar a estação e ligar e desligar o aparelho, transformaram a vida de muitos brasileiros. Essa novidade chegou ao Brasil em 1922, mas os aparelhos de rádio custavam muito caro e por isso só se popularizaram 10 anos depois. O rádio foi um importante meio de divulgação das marchinhas de carnaval, como as criadas por Chiquinha Gonzaga e as cantadas por Carmen Miranda. Então, vocês vão grifar aqui, ó. Esta novidade de rádio, né, chegou ao Brasil em 1922, mas os aparelhos de rádio custavam muito caro e por isso só se popularizaram 10 anos depois. E aí tá uma curiosidade, você sabia? A cantora e atriz Carmen Miranda nasceu em Portugal em 1909, mas naturalizou-se brasileira e se tornou um ícone da música do nosso país. Por meio da rádio, deu fama à canção de carnaval, O Que É Que a Baiana Tem, composta por Dorival Caymmi em 1939. Carmen Miranda se destacava também por usar roupas muito coloridas e turbantes decorados com frutas artificiais, simbolizando o clima tropical do Brasil. Naquela época, poucas pessoas tinham condições financeiras para comprar um aparelho de rádio. Por isso, quem não tinha rádio buscava frequentar a casa de amigos e parentes, ou até mesmo lugares públicos, como lanchonetes e praças, para ouvir a programação. Para as pessoas que não sabiam ler ou que não tinham acesso a jornais, ouvir rádio era uma forma de saber as notícias. Em geral, os programas eram apresentados por radialistas e as radionovelas eram narradas por atores. Para que a narração se tornasse mais interessante, os cenários, as sensações, os pensamentos dos personagens eram descritos pelos atores. Nas radionovelas, os temas podiam variar: histórias de romance, ação, suspense ou comédia. Os capítulos eram apresentados em sequência, geralmente uma vez ao dia. Esse era um momento muito esperado pela audiência, que se envolvia com a história e ficava curiosa para conhecer o final. Os programas de auditório também faziam muito sucesso. Nesses programas, em um auditório, havia uma plateia que participava das apresentações, manifestando com palmas ou fazendo comentários. Os músicos, por sua vez, tinham a oportunidade de apresentar seus discos e as grandes estrelas das radionovelas podiam fazer interpretações e dançar no palco. O áudio desses programas era transmitido pelas estações de rádios brasileiras para que as pessoas em casa também pudessem acompanhar as atrações. Leia este trecho de texto publicado em 1953 sobre um programa de rádio chamado Histórias do Tio João, da emissora Rádio Nacional. Um dia destes, o tio João recebeu esta carta. Tenho o prazer de comunicar-lhe que a nossa classe do quarto ano o escolheu para patrono da biblioteca que acabamos de fundar. Fizemos essa escolha porque temos muita simpatia pelo programa que o senhor dirige. Embora nem sempre possamos ouvi-las por causa do horário escolar, sabemos sempre as suas histórias que nos são recontadas por pessoas de nossas casas. Peço-lhe sua biografia e seu retrato para a inauguração. Despede a sobrinha Maria Glória Duarte, da classe de Dona Maria Angélica de Vasconcelos, do Grupo Escolar Miguel Couto, em Divinópolis, Minas Gerais. Agora, conforme o texto, responda as questões. Para qual público o programa de rádio Tio João era direcionado? Para as crianças. O que era apresentado nesse programa? Histórias para as crianças.
Por que a aluna Maria Glória Duarte enviou uma carta ao tio João João? Então, ela enviou uma carta para solicitar a biografia e um retrato do personagem, do tio João João. Então, por isso que ela enviou uma carta, solicitando, pedindo a biografia, né, sobre a vida dele e um retrato sobre o tio João João. Como as crianças ficaram sabendo das histórias do programa, se este era transmitido no mesmo horário da aula? As histórias eram recontadas pelas pessoas que moravam com essas crianças. Então, elas estavam estudando, mas quando chegavam em casa, alguém recontava tudo o que tinha acontecido. Então, elas manifestavam esse interesse. De acordo com o que você estudou, escreva aqui, não precisa, tá, pessoal? Aqui vocês podem escrever, ó, a respeito das estações de rádio, pesquise 3 emissoras de rádio brasileiras do passado, tá? Aí aqui nós temos aqui algumas sugestões, ó, Rádio Nacional, Rádio Cultura, Mairink Veiga, Rádio Tupi, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Rádio Jornal do Brasil. Então, aí tem algumas opções. E 3 emissoras que têm cobertura no município onde você mora. 3 emissoras que nós temos aqui no nosso município, na nossa cidade. Agora vamos falar sobre o cinema. O cinema surgiu na Europa no ano de 1895, em Paris, e foi feita a primeira exibição pública de um filme. A apresentação impressionou e comoveu muitas pessoas, e poucos anos depois, o cinema se tornou uma das atividades de lazer preferida de muita gente. Então, vocês podem grifar aqui, ó, que ele surgiu no ano de 1895, em Paris, e foi feita a primeira exibição pública de um filme. Inicialmente, os filmes eram muito curtos, duravam 15 minutos no máximo, contudo, cada vez mais pessoas demonstraram interesse em assisti-los, o que incentivou o desenvolvimento da indústria do cinema. A cidade de Hollywood, nos Estados Unidos, destacou-se mundialmente na produção cinematográfica, pois nela foram fundados diversos estúdios de gravação de filmes, e o clima de Hollywood, com dias ensolarados quase o ano inteiro, também favorecia as filmagens ao ar livre. No início, os cinemas não tinham som, portanto, não havia trilhas sonoras, as músicas, ou falas audíveis dos personagens. Muitas vezes eram usadas legendas para exibir a fala ou explicar algum acontecimento da narrativa. A partir de 1920, o cinema passou a se tornar um meio de comunicação audiovisual, isto é, associava-se som à reprodução de imagens. Surgia então o cinema falado. Além de reproduzir as trilhas sonoras, os filmes, a partir de então, passaram a reproduzir as vozes dos personagens e demais sons da obra. Mais uma curiosidade. Você sabia? Os primeiros filmes eram feitos com fotografias postas uma ao lado da outra em sequência. Assim, ao serem passadas bem rapidamente, aparentavam um movimento. Esses filmes começaram a ser projetados em uma tela, dando início àquilo que chamamos de cinema. O cinema surgiu no Brasil por volta do ano de 1900, com os irmãos italianos Afonso e Pascoal Segreto. Então, vocês podem grifar aqui também. Televisão. A televisão surgiu como uma combinação de rádio e cinema. Foi inventada há aproximadamente 100 anos, quase na mesma época em que surgiu o cinema falado. Inicialmente, as imagens eram transmitidas em preto e branco. No Brasil, essa tecnologia só chegou em 1950 com a primeira emissora brasileira, a TV Tupi. Apesar da novidade, os primeiros programas de televisão não despertavam a atenção do público tanto quanto a programação do rádio. O sucesso televisivo chegou somente por volta de 1960, quando ocorreram investimentos em mudanças de cenários, figurinos e programas. Então, vocês podem grifar aqui, ó, que ele surgiu com uma combinação de rádio e cinema e foi inventado há aproximadamente 100 anos. E aqui, no Brasil, só chegou em 1950, com a primeira emissora brasileira, a TV Tupi. Por muito tempo, os programas de auditório foram um dos principais líderes de audiência na televisão brasileira, pois apresentavam atrativos que não podiam se tornar conhecidos por meio do rádio. No caso do rádio, a audiência é chamada de ouvinte. No cinema, é chamado de espectador. E no caso da televisão, telespectador, referindo-se a quem assiste a algo de longe. E aqui nós temos aí, então, um dos apresentadores bem famosos aí na época da TV, Chacrinha, um apresentador de TV brasileira, entrega uma televisão a participantes do seu programa de auditório. Então, ele entregando a TV.
vocês irão destacar as ilustrações de televisão do material de apoio e vocês vão colar as imagens de acordo com a linha do tempo. Então, qual era a TV de 1946, de 1960, de 1980 e qual é a TV atual, ok? Escreva pelo menos 2 funções que os aparelhos de televisão atuais têm e que não existia na época da televisão em preto e branco. Então, olha lá. Atualmente tem acesso à internet, a videogames, a serviços e entre outros. Então, essa é uma das grandes diferenças. A televisão permitiu às pessoas assistirem ao vivo a acontecimentos marcantes, como a primeira viagem do homem, né, à Lua. Depois nós temos lá novas tecnologias. Para cada meio de comunicação desenvolvido, é comum questionar se essa nova tecnologia irá substituir as já existentes. Contudo, nem sempre isso acontece. Por exemplo, quando a televisão surgiu, havia uma grande preocupação com o que aconteceria ao cinema e ao rádio, pois a partir daquele momento seria possível não apenas ouvir programas e histórias, mas também assistir a eles no conforto da própria casa. E aí vocês têm aí uns jogos dos meios de comunicação. Então vocês podem estar aí retirando, né, os jogos e fazendo aí essa brincadeira. E aqui a respeito da prática de se ouvir rádio, vamos marcar verdadeiro ou falso. No passado, ouvir rádio era, na maior parte das vezes, uma atividade de lazer feita individualmente. Falso. Atualmente, os rádios não são mais utilizados, pois foram substituídos pelas televisões e celulares. Falso, porque ainda tem, né? O rádio possibilitou a diferentes pessoas, incluindo as que não sabiam ler ou escrever, ter acesso a notícias, histórias e músicas, verdadeiro. E no passado, as pessoas se reuniam em locais públicos e na casa de familiares e amigos para ouvir as programações de rádio, verdadeiro também. Leia este trecho de notícias sobre um evento televisionado em 1969. Então, olha lá. Que evento que foi transmitido pela TV? Foi a primeira viagem do ser humano à Lua, tá? E no texto, destaque o trecho que revela a transmissão foi realizada ao vivo. Então, vocês vão colocar aqui, ó, transmissão direta. Tá aqui, ó. Transmissão direta. Então, tá assim, ó. No Museu de Arte Moderna, centenas de pessoas assistiram ontem, a partir das 14 horas, na exposição espacial, a uma transmissão direta. Então, vocês pegam o marca-texto e coloquem aí. Uma transmissão direta. Atualmente, muitas pessoas têm discutido a importância da inclusão digital para o acesso à informação e ao conhecimento. O que significa inclusão digital? Inclusão digital possibilita às pessoas, de modo geral, a ter acesso às ferramentas digitais, como computadores e internet. Que meios de comunicação existiam na sua época de infância? Então, rádio, televisão, filme, fotografia, carta, né? E qual desses meios era utilizado com mais frequência? Aí vocês vão pensar aí, qual desses era utilizado com mais frequência? Certo? Agora nós iremos no caderno de atividades, página 76. Página 76. Deixa a professora voltar aqui. Caderno de atividades, página 76. Então, vamos lá. Página 76. Vamos lá? Então, vamos lá, página 76. Nós vamos fazer aí transformações dos meios de comunicação. Aqui. Então, vamos lá. Explique o que é comunicação e exemplifique como ocorre. Então, olha lá. A comunicação, ela ocorre quando as pessoas se interagem por meio de sinais verbais ou não verbais. Por exemplo, quando conversamos com um colega na sala de aula, quando escrevemos um bilhete para um familiar. Então, vocês vão escrever isso daí.
2. Marque X nas afirmativas que exemplificam situações de comunicação entre as pessoas. Alguém coloca um bilhete dentro de uma garrafa e em seguida joga a garrafa no oceano e ninguém a encontra. É uma situação de comunicação? Não. Um grupo de pessoas conversa sobre como solucionar um problema? Sim. 2 pessoas começam a trocar mensagens pela internet? Sim. Bombeiros recebem um telefonema sobre a ocorrência de incêndio? Sim. A respeito das diferentes maneiras de se trocar informações, leia estas imagens. Então, tá lá. Imagem 1 e imagem 2. Então, vocês vão colocar aí, ó. Imagem 1, né, de antigamente, a carta sendo levada a cavalo. E imagem 2, que é atualmente. Então, vocês vão colocar aí. Então, a maneira de se comunicar em outros tempos e na atualidade. Por isso que ficou 1 e 2. Marque X nas alternativas que indicam meios de comunicação da atualidade. Internet, televisão, telefone, carta e rádio. Vocês vão marcar um X em quais dessas indicam meios de comunicação da nossa atualidade. Escreva o nome de um meio de comunicação conforme cada característica indicada. Transmite apenas som. Rádio, telefone fixo. Transmite som e imagem. Televisão, internet, telefone celular. Transmissão imediata. Telefone fixo, rádio, televisão, internet, telefone celular. Você sabe o que é inclusão digital? Pinte a imagem que representa o significado de inclusão digital. Então, vocês vão ter que pintar o quê? Os personagens que estão usando o computador e o celular, né? Que são os eletrônicos. Então, vocês vão pintar aqui e aqui. Observe estas cenas. Então, tá lá. Então, vocês vão colocar 1 e 2. Então, tá lá, 1 e 2. Ou 2 e 1. Que meio de comunicação foi representado? Rádio. Assinale a alternativa que indica o tipo de programação representado. É uma radionovela, uma novela apresentada na rádio, no rádio, né? Na rádio, na emissora. Numere as cenas de acordo com essa legenda. Então, ouvintes e atores. Então, por isso que nós colocamos. Os ouvintes são esses que estão ouvindo o rádio e os atores que estão fazendo a novela. Por isso que ficou 2 e 1. Quais eram as programações transmitidas pelas rádios brasileiras? Então, eram radionovelas, programas de auditórios, narração de jogos, né? Jornais radiofônicos e entre outros. O que a sequência de imagens está representando? A cena de um filme. A respeito das primeiras exibições de filmes, vamos colocar V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Para representar movimento, as imagens eram passadas rapidamente nos rolos de filme, verdadeiro. Desde o início da história dos cinemas, as cenas dos filmes eram coloridas e transmitidas com som para espectadores. Falso. Nos cinemas, os artistas faziam apresentações de seus filmes ao vivo. Falso. Inicialmente, não era possível ouvir a voz dos atores e a trilha sonora geralmente era acompanhada por um piano. Verdadeiro. Certo? Então, nós faremos até aí, pessoal. Página 79, certo? Então, prestem aí bastante atenção, né? Então, nós vimos aí, então, a importância desses meios de comunicação. Todos têm uma história, né? Tem uma origem de quando começou a ser utilizado e a diferença de como era e de como é nos nossos dias de hoje, atualmente. Ok? Então, beijos para vocês e até amanhã na nossa próxima aula.